Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Vamos para a nossa revisão de véspera do IFAC. Eu vou ficar com vocês com a Lei 11.892, que fala, né, da rede, do IFAC, da estruturação, da criação dos institutos federais. Vamos dar uma revisada nela. Na sequência, a gente já começa com arquivologia. Aí, em outra aula, interrompa a gravação, em outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Lei de Processo Administrativo, Lei 9.784, e a Lei de Licitações. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, que você tem pressa para relembrar tudo que estudou, revisar e fazer uma boa prova. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar aqui pela nossa Lei 11.892, né? Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela não está sendo cobrada na íntegra, tá? Então, foram só algumas partes. E aqui eu só não vou falar do artigo 6º e 7º com vocês, tá? Vou tocar mais nesses pontos que tem prazos, que tem números, para a gente dar uma relembrada. Então, vamos lá. Quanto à estrutura organizacional dos institutos federais, o artigo 9º diz que cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. O que isso significa? Você deve saber que o IFAC tem vários campos, né? Então, tem o campus do Xavier Maia, tem o campus da Sobral, não sei se ainda tem a reitoria separada. Então, cada campus desse, cada IFAC separado ali, né, de uma localidade, ele vai ter uma proposta orçamentária anual. Então, ele vai ter um orçamento ali separado, certo? A reitoria também vai ter a sua proposta orçamentária anual identificada, então, separada para a reitoria, exceto quando diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Então, por exemplo, os encargos, a folha de servidores, o pagamento dos servidores vai estar tudo no orçamento só. Então, não vai ter diferença de qual campo, se é da reitoria, se não é, tá? Então, a proposta orçamentária geral, ela vai estar diferenciada, né, para cada campo, identificada para cada campus. Agora, a respeito do que o pessoal ganha, dos encargos sociais, dos benefícios dos servidores, aí vai estar tudo no orçamento só. Então, esse exceto aí, tá? É comum aparecer em prova e ele vai estar lá na sua prova. Você pensa que é errado, mas não é. Quando diz respeito a pessoal, encargos sociais, benefícios aos servidores, vai estar no orçamento só. Beleza? Órgãos superiores do IFAC. Eu falo IFAC, gente, sempre desde da outra aula. Quem assistiu o curso inteiro, né, eu sempre falo do IFAC. A lei fala dos institutos federais no geral, né? A nossa realidade aqui é o IFAC. Órgãos superiores dos institutos federais. Nós temos dois órgãos superiores. Os dois órgãos superiores do IFAC, eles são presididos pelo reitor, tá? Presididos pelo reitor. Quais são esses órgãos superiores? Primeiro, o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Quem vai deliberar? Quem vai votar para decidir as coisas? Conselho Superior, tá? Conselho Superior. Mas os dois são considerados órgãos superiores e os dois são presididos pelo reitor. O Colégio de Dirigentes, ele tem caráter apenas consultivo, enquanto o Conselho Superior ele vai ter caráter consultivo e deliberativo. Quem compõe o Colégio de Dirigentes? Reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada campo. Então, os campos eles não são separados, cada um vai ter um diretor-geral e esses diretores gerais eles vão compor ali o Colégio de Dirigentes. Então, Colégio de Dirigentes, o reitor, os pró-reitores e o diretor-geral de cada campo. Beleza? Já o Conselho Superior, como ele tem esse caráter também deliberativo, né, que vai votar, ele é um pouco mais amplo. Quem compõe esse Conselho Superior? O representante dos docentes, né, dos professores, representante dos alunos, representante dos servidores técnicos administrativos, representante dos egressos da instituição, da sociedade civil, do MEC e um representante do Colégio de Dirigentes. Certo? Então, dois órgãos superiores, ambos presididos pelo reitor. Colégio de Dirigentes tem caráter consultivo, Conselho Superior, caráter consultivo e deliberativo. Beleza? Deixa eu achar aqui minha canetinha. Então, vamos lá prosseguir. E órgão executivo, quem é o órgão executivo? Então, aqui ó, nós temos órgão consultivo e deliberativo, que são os órgãos superiores. Então,
São órgãos que vão emitir parecer, dar opinião, deliberar. Agora, quem é o órgão que põe a mão na massa, que é o órgão executivo mesmo, que vai administrar de fato o Instituto Federal? Como órgão executivo, nós temos a reitoria. A reitoria. Não esqueça disso, que é muito importante. A reitoria, ela é um órgão executivo, tá? Quem compõe a reitoria? O reitor, um reitor, porque só tem um reitor, e 5 pró-reitores. Tá? Reitor e 5 pró-reitores compõem o órgão executivo chamado reitoria. Beleza? Então, na reitoria, 1 reitor, 5 pró-reitores. Quais são os requisitos para ocupar esses cargos? Reitor, pró-reitor, diretor-geral de campus. Primeiro, o reitor, ele tem um mandato de 4 anos, tá? 4 anos e é permitida uma recondução. O diretor de campus também. Pró-reitor, em regra, segue, né, o reitor, mas a lei não menciona, não tem nenhum artigo da lei dizendo o pró-reitor tem mandato tal. Não tem. Então, o reitor, 4 anos, permitido uma recondução. Pró-reitor, a lei não menciona. Diretor de campus também, 4 anos, permitida uma recondução. Então, 4 anos, depois pode ficar por mais 4. Quais são os requisitos? O reitor, ele precisa ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício. 5 anos de efetivo exercício, tá? Eles colocam lá 3 anos de efetivo exercício, não. 5 anos de efetivo exercício. Repare que esses 5 anos de efetivo exercício, ele tem para todos, né? Então, reitor, pró-reitor e o diretor de campus, todos os 3 cargos vão exigir esses 5 anos de efetivo exercício. Então, a pessoa nova ali naquele serviço público, ela não pode ser reitor, não pode ser pró-reitor, não pode ser diretor de campus. Tem que ter ali esse mínimo de experiência, né? Para ser reitor, ele precisa ser docente do quadro de pessoal ativo permanente, então precisa ser professor, tá? Tem que ser um professor, quadro de docente para ser reitor. Mas, aí vem 2 requisitos que são alternativos, ou um ou outro. Ou ele precisa ser doutor, ou ele precisa estar posicionado nas classes mais altas do magistério. Tá? Então, se uma questão vier te perguntando, para ser reitor, necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser doutor? Não, não precisa ser doutor, tá? Então, para ser reitor, um dos requisitos, ser doutor, ou se não for doutor, estar nas classes mais altas ali do magistério, certo? E quem é que vai nomear esse reitor? Presidente da República. Presidente da República. Beleza? Pró-reitor, os mesmos 5 anos, né, de efetivo exercício e ocupante de cargo efetivo da carreira de docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira de técnicos administrativos, do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação. Então, o pró-reitor, ele não precisa necessariamente ser docente, tá? Então, ele pode ser ali do cargo de técnico administrativo de nível superior, mas precisa dos 5 anos também de efetivo exercício. Só esses 2. Diretor de campus, o que precisa? Então, também pode ser servidor efetivo docente, né, ou do nível superior, igual pró-reitor, mas tem outros requisitos. Lembra que o diretor de campus, ele vai estar ali diretamente no campus, né? Então ele precisa ter ali uma noção maior de gestão. Então, a lei, ela traz alguns requisitos que também são alternativos. Além de ter 5 anos de efetivo exercício, além de ser cargo efetivo de docente ou técnico administrativo de nível superior, o diretor de campus, ele ainda precisa preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal. Então, por exemplo, ser doutor, ou estar nas classes mais altas de magistério, ou, se ele não tiver isso, possuir o mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição. Então, ele já tem 2 anos mínimos, né, num cargo de gestão, ou ter concluído com aproveitamento o curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão. Então, repare que no diretor de campus, no diretor-geral de campus, ele se preocupa muito com essa questão de gestão, né, de ser gestor. Quem que vai nomear pró-reitor e diretor de campus? O próprio reitor, tá? Então, o reitor é nomeado pelo presidente da República e ele que nomeia pró-reitor e diretor-geral de campus. Prosseguindo, o mandato do reitor, vocês viram aqui que ele é nomeado pelo presidente da República, né? Tem mandato de 4 anos, permitido uma condução. Como que se extingue esse mandato? Pelo decurso do prazo. Tá? Então, ele não pode ser nomeado, exonerado por livre e espontânea vontade do presidente, não pode. Então, ele só termina esse mandato pelo decurso do prazo, passou 4 anos, e se for antes do prazo, somente se ele se aposentar,
se ele renunciar ou destituição ou vacância do cargo, tá? Mas assim, o presidente decidir que vai exonerar o reitor por livre e espontânea vontade, porque quer, não existe isso. Olha essa questão aqui, ó. Em atenção à estrutura organizacional dos institutos federais, deixa eu trocar aqui. Não quer trocar pela minha caneta. Tá, então voltando aqui, minha caneta deu um probleminha, vamos aqui ver essa questão. Em atenção à estrutura organizacional dos institutos federais contidas na Lei 11.892, assinale a alternativa incorreta. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Então, isso daqui está correto, né? Correto. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, vedada a recondução. Vedada a recondução. Então, olha aqui, ó. Reitor nomeado pelo presidente da República, ok. Mandato de 4 anos também, ok. Mas isso aqui, ó, está errado. É permitida, né, uma recondução. Então, aqui já encontramos o nosso gabarito errado. Letra B. Letra C. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e 5 pró-reitores. Perfeito. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integrem o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Certinha, gente, essa alternativa aqui, tá? A reitoria, ela não precisa ser colada ou dentro de um campus, não. Ela pode ter um espaço físico distinto, ela pode ser instalada em outro local, desde que isso seja previsto no seu estatuto e seja aprovado pelo Ministério da Educação. Cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios. Também está correto, né? Então, aqui está correto, correto e correto. Beleza? Então, sobre a Lei 11.892, gente, isso aqui, olha, você dá uma lidinha no artigo 6º e 7º, decorou aqui a estruturinha dos órgãos superiores, o órgão executivo, requisitos para ocupar os cargos, tá? Tranquilíssimo, tá? Uma lei muito tranquila, bem fácil e que não está sendo cobrada na íntegra. Aqui a gente vai já para a arquivologia. Vamos começar aqui com os conceitos, a origem, princípios da arquivologia. Conceito de arquivo. Antigamente, arquivo era visto como o quê? Você pensa em arquivo, pensa naquela monte de papel, e era isso mesmo que era tratado o arquivo antigamente. Então, o arquivo nada mais era do que um depósito de papel, tá? De documento que ninguém sabia como que estava organizado, para que ia servir. Hoje nós temos até mesmo um dicionário de arquivologia, né? Que é o Dicionário de Terminologia Arquivística, o DBTA. Beleza? Então, aqui, ó, primeira coisa, conceito de arquivo. Quando você pensar em arquivo para a sua prova, você tem que lembrar que o arquivo ele pode ter 4 conceitos para a sua prova, correto? Quais são? Primeiro, que é o que mais cai, conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Essa daqui é o que mais cai, porque é o conceito clássico de arquivo. Para a gente ter um arquivo, esses documentos eles não são acumulados de qualquer forma, eles são acumulados de forma orgânica. Então, se eu encontro no lixo um monte de papel, trago para minha casa, organizo dentro de um quartinho, coloco lá todas as pilhas de papel, trago papéis que eu encontrei na casa de alguém e um monte de papel que eu já tinha na minha casa, eu tenho um arquivo? Eu vou ter lá um quartinho cheio de papel. Eu tenho um arquivo? Não tenho um arquivo. Para eu ter um arquivo, eu preciso necessariamente que ele seja orgânico, que ele nasceu, ele cresceu, ele se acumulou devido às atividades. E essas atividades podem ser de uma empresa, seja uma empresa privada, pode ser de uma entidade pública, pode ser de uma pessoa, pode ser de uma família. Os documentos, desde que você nasceu, sua certidão de nascimento,
depois o seu boletim da escola, tudo aquilo que tem a ver com a sua vida, certidão de casamento, faz parte do seu arquivo, tá? Do arquivo da sua vida, que foi feito de maneira orgânica, com o passar do tempo, de acordo com que você foi evoluindo ali como pessoa. Beleza? Na empresa, da mesma forma, documentos produzidos e recebidos por uma empresa no tocante à sua atividade. Então, uma empresa abriu hoje, ela já tem um arquivo grande? Não tem condição, porque somente com o desenvolvimento das atividades dela, que ela vai produzindo documentos, vai recebendo documentos e ali vai se acumulando e formando o arquivo daquela empresa. Certo? Então, o arquivo ele pode ser esse conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Esse independente da natureza do suporte significa que não precisa ser papel, tá? A gente pensa em arquivo, já pensa em papel, pode ser outro. Eu posso ter arquivo num pendrive, eu posso ter arquivo num CD, então um mapa pode ser parte do meu arquivo. Então, o meu arquivo ele pode ter diferentes suportes, tá? Independentemente do suporte. Outro conceito de arquivo também é a instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, processamento técnico, conservação e acesso de documentos. Então, uma instituição que cuida, tem a custódia de documentos, eu também posso chamar essa instituição de arquivo ou arquivo. Também é um conceito válido de arquivo. Também pode ser arquivo as instalações onde funciona o arquivo. E se você já trabalhou em alguma empresa, você deve lembrar que lá tem ou esse nomezinho mesmo, né? Ou arquivo, ou almoxarifado, alguma coisa assim que guarda papelada lá dentro, aquele monte de papel, aquele monte de documento. A essas instalações, aquele lugarzinho ali que fica o arquivo, eu também posso chamar ele de arquivo. E aquele velho móvel lá que guarda os documentos, também posso chamar aquele móvel específico de arquivo. Então, para deixar mais claro aqui, olha só. Então, o arquivo, eu posso ter um conjunto de documentos, essa pilha todinha pode ser o meu arquivo. Instalações, um local onde que funciona os arquivos, né? Então, uma sala dentro da empresa, ou então uma casinha separada ali, um ambiente separado da empresa, da entidade, só para guardar os arquivos, eu posso chamar isso aqui de arquivo. Um local que somente cuida de arquivo, olha aqui, ó, arquivo central. Então, é uma instituição que só cuida de arquivos e aquele velho móvelzinho lá, né, que a gente conhece, que o móvel destinado à guarda de arquivos, eu também posso chamar esse móvelzinho aqui de arquivo. Então, essa daqui é uma questão que gera muita dúvida, quem não tem um conhecimento adequado. O móvel, esse móvel aqui, eu posso chamar, é o arquivo? É sim, também é arquivo. Beleza? Mas o conceito classicão aqui de arquivo. Arquivo, documentos produzidos e recebidos no exercício da atividade, independente do suporte, conservado para o futuro. Então, olha só, quando eu digo no exercício da atividade, tem que ser produzido de forma orgânica. Como eu disse para vocês, não tem condição da empresa que abriu hoje já ter um arquivo grande. Por quê? Porque ela nem exerceu atividades ainda. Como é que ela produziu e recebeu arquivos? Se ela tem lá pouco, ela tem pouquíssimo papel no arquivo dela, né? Independentemente do suporte, não precisa ser papel, pode ser CD, pode ser pendrive, tem várias formas, né, de se ter um documento. E conservados para o futuro. Por que que eu guardo arquivo? Por que que eu guardo esses documentos? Primeiramente, porque ele pode me servir para o dia a dia, ele tem fins administrativos. Então, por exemplo, o contrato social de uma empresa, ele é visto com muita frequência, né? A folha de pagamento dos servidores e também pode ser que no futuro ele me sirva para fins culturais, fins históricos, né? Então, as fotos da empresa, a ficha ali dos funcionários, daqui 100 anos, quando a empresa completar 100 anos, imagina, vai ser ali um ponto cultural, histórico daquela empresa, certo? Então, arquivo, documentos produzidos e recebidos no exercício da atividade, independente do suporte, conservados para o futuro. Aí vem um monte de princípios, né, da arquivologia, não tem condição da gente falar todos, então eu vou falar aqui para vocês do principal princípio da arquivologia, o principal, que é o que é mais cobrado em prova, que é o princípio da proveniência, ou também chamado de princípio do respeito aos fundos. O que esse princípio diz? Diz que um documento,
um arquivo, ele não pode ser misturado com de outras entidades produtoras. Isso que significa proveniência. De onde esse arquivo provém? Vem da entidade X. Se ele vem da entidade X, ele tem que ficar na entidade X, ele não pode ser misturado com a da entidade Y, tá? Então, o princípio da proveniência, de onde vem, respeita aos fundos. Fundo é um conjunto de documentos, tá? Então, por exemplo, fundo da empresa tal é o conjunto de documentos daquela empresa. Por isso, o princípio do respeito aos fundos. Não pode misturar. Duas instituições não podem misturar seus arquivos. Princípio da proveniência. Simples assim, cai pra caramba. Algumas bancas cobram o princípio da proveniência dividido em duas vertentes, que seria o respeito aos fundos, de onde vem, né? De onde vem, de qual entidade? Ah, vem da entidade A, então ele tem que ficar na entidade A. E respeito à ordem original, ordem primitiva, santidade da ordem original, pode aparecer todos esses nomes, tá? Que além de pertencer àquele fundo, ali dentro ele deve respeitar o fluxo orgânico, o fluxo natural. Devem ser organizados, mantidos na mesma disposição que foram acumulados inicialmente. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma empresa X, e tenho a empresa Y. Aí, aqui nessa empresa X, todo o arquivo deve ficar na empresa X, não pode se misturar com o da empresa Y, beleza? Já essa parte do respeito da ordem original, ordem primitiva, diz que o fundo de arquivo aqui da empresa X, ele vai ser mantido de acordo com o fluxo original. Então, conforme foi chegando documentos e produzindo, ele vai ser guardado nessa ordem, tá? Então, ele vai um pouquinho mais além, ó. Além o fundo de arquivo da empresa X não pode ser misturado com a da empresa Y e com nenhuma outra. E os documentos produzidos e recebidos pela empresa X, eles vão ser guardados, mantidos, seguindo o fluxo orgânico natural, igual foi originalmente, certo? Isso aqui é chamado de ordem original, ordem primitiva, santidade da ordem, certo? Aí a questão, ela vai ter que te aprofundar um pouquinho mais para cobrar isso aqui, tá? Se ela simplesmente disser, os arquivos não podem ser misturados, os fundos de arquivo não podem ser misturados. Qual é o princípio? Princípio da proveniência. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os valores de um arquivo. Um arquivo, ele pode ter valor primário ou ele pode ter valor secundário. O valor primário é aquele primeiro valor que um arquivo tem quando ele foi recebido ou produzido. Ele vai ter fins administrativos, ele vai ter fins legais ou jurídicos e fiscais, certo? Então, é aquele necessário ali para o dia a dia. Por exemplo, uma empresa, ela tem que guardar os contra-cheques dos funcionários, porque elas têm que provar que ali o funcionário tem que ir lá, tem que assinar o contra-cheque, e essa empresa tem que guardar. Qual é o valor daquele documento ali, daquele arquivo? Ele tem fim administrativo, legal, jurídico, a lei manda guardar. Ele vai ter fim fiscal para provar que foi pago para o funcionário, que ele viu o valor e que ele assinou, certo? Então, é o valor primário, é o valor para o dia a dia, é uma necessidade imediata. Normalmente, que a gente vai ver os arquivos correntes, eles têm um valor primário. Já o valor secundário, ele leva em conta os valores que esse arquivo pode ter para outros usuários diferentes da empresa. Então, aqui, ó, o valor primário, ele serve para a própria empresa, né? Para a própria entidade. Ela vai provar coisas com aquilo ali, provar no sentido de fiscal, né? De fiscalização, jurídico, ou então simplesmente porque a lei manda ela guardar. Então, ela serve para o dia a dia da empresa. Já o valor secundário, não, ele tem valor informativo, um valor cultural, tá? Então, ele vai além disso, ele vai além desse dia a dia da empresa. Ele vai ter mais algo cultural mesmo. Então, aqui, ó, nós temos o valor primário, que ele tem fins administrativo, jurídico e fiscal. Qual é a necessidade desses arquivos primários? A necessidade deles é imediata, necessidade imediata. Ele é preciso ali todo momento, eu preciso desse tipo de arquivo na empresa. Já o valor secundário, a necessidade dele vai ser imediata. Por quê? Porque ele já vem para o segundo plano, porque o valor dele é informativo, é probatório, você pode acrescentar aí, ó, tem valor também cultural, tá? Então, ele tem ali, ele está em segundo plano, por isso é necessidade imediata e não imediata. Classificação dos arquivos. Como que eu posso classificar os meus arquivos? Os arquivos, eles são basicamente classificados por 4 critérios.
Quanto à entidade mantenedora, quem mantém esses arquivos? Quanto ao estágio de evolução, que é sem dúvida o ponto mais cobrado em prova. Quanto à extensão de atuação, ou algumas bancas chamam também de extensão da atenção. Extensão da atenção. E quanto à natureza dos documentos. Então, vamos lá. Quanto à entidade mantenedora, um arquivo ele pode ser público, aí sendo público ele pode ser de ordem federal, estadual ou municipal. Esses arquivos eles também podem ser privados. Quando privados, eles vão ser institucionais. Aqui, pensa em locais que não estão ligados a valores, a dinheiro. A intenção deles não é lucro. Então, institucionais, eles são mais filantrópicos, tá? Eles não estão voltados para lucro. Comerciais, esses sim, né, têm finalidades lucrativas. E os arquivos de família ou pessoas, tá? Então, os arquivos públicos, que aqueles desenvolvidos no âmbito das repartições dos órgãos públicos, que podem ser federal, estadual ou municipal. Os institucionais, aqueles arquivos que são privados, institucionais, eles não têm finalidades lucrativas. Aqui entra quem? As instituições educacionais, as igrejas, as corporações não lucrativas, sociedades, associações e as comerciais, né, firmas, corporações, companhias e as famílias ou pessoas. Então, se cai uma pergunta na sua prova, uma família, uma pessoa física, ela pode ter um arquivo? Ela pode produzir um arquivo? Pode sim. Posso ter um arquivo de uma pessoa, de uma família, certo? Então, aqui é bem simples quanto à entidade mantenedora. Quanto aos estágios de atuação, esses aqui, por favor, como eu coloquei aqui, olha, estágios de evolução. Aqui eu coloquei atuação, isso aqui tá errado, tá? Aqui, estágios de evolução. Quanto aos estágios de evolução, um arquivo ele pode ser classificado em primeira idade ou corrente, segunda idade ou intermediário, terceira idade ou permanente. Com certeza, se você já estudou alguma vez arquivologia ou já fez alguma prova de arquivologia, isso aqui é quase certeza tá em prova. Se forem colocar provas de questões de arquivologia, normalmente isso aqui é um dos assuntos cobrados, tá? Então, o que é um arquivo de primeira idade ou corrente? São documentos consultados frequentemente nas repartições. Então, eles são documentos de fácil acesso. Então, quando ele está nessa primeira idade, ele é chamado de corrente. E o arquivo corrente, ele é utilizado com frequência. Esse daqui que é o termo-chave para você conseguir identificar que a questão está falando de arquivo corrente. A consulta é frequente. Esse tipo de arquivo, ele tem que ficar próximo do usuário, tá? Próximo, porque ele é necessário toda hora estar consultando. Quando ele é intermediário, ele já perde um pouco essa frequência. Tá? Então, quando ele perde essa frequência, ele vai para o que a gente chama de segunda idade ou de arquivo intermediário. Esse intermediário também é chamado, né, algumas bancas dizem que limbo ou purgatório. Por quê? Eles ainda precisam ser consultados, mas não é com a frequência da primeira idade. Não é com essa frequência. Então, eles ficam ali, meio que no limbo. Então, eles podem ficar um pouquinho mais distante dos usuários, eles podem ficar mais longe. Por quê? Pode ser que ele seja consultado ou não, por isso que ele está no limbo, que ele está no purgatório. Então, quando um arquivo ele está aqui nesse nível, nessa fase intermediária, ele está o quê? Ele está aguardando se ele vai ser necessário ainda para consulta, se ele vai ser enviado para o arquivo permanente, porque ele é importante, tem valor histórico, tem valor cultural, ou se simplesmente ele vai ser eliminado, certo? Terceira idade ou arquivo permanente. Essa fase ela é composta por documentos que não têm mais valor primário, então eles não são consultados nem frequentemente, nem com menor frequência. Eles não têm mais esse caráter administrativo. O que eles possuem? Eles possuem aquele valor secundário que a gente falou. O valor deles é de caráter histórico, cultural, probatório, informativo. Esses arquivos aqui, eles devem ser conservados, não esqueçam disso, conservados para sempre, certo? Podem ser eliminados? Jamais. Uma vez que foi decidido que um arquivo ele tem valor
secundário, valor histórico, valor cultural, valor probatório, informativo, ele vai ser enviado aqui para o arquivo permanente e ele jamais vai ser eliminado, ele vai ser conservado para sempre, certo? Então, olha só, quanto a esses envios de arquivo um para o outro, o arquivo da primeira idade, ele pode ser passado diretamente para a terceira idade? Pode, nada impede. Terminou aqui, ó, terminou esse caráter administrativo dele. Foi verificado que ele tem valor histórico-cultural, ele pode ser enviado diretamente para a terceira idade, tá? Pode ir para a segunda idade também, né? O que está na segunda idade, o que é que vai acontecer com ele? Ou ele vai para a terceira idade, ou ele vai ser eliminado. Assim como um de primeira idade, ele também já pode ser diretamente eliminado se for verificado que ele não vai servir mais para nada, certo? A única coisa que a gente tem certeza do que vai acontecer é que o permanente ele jamais vai ser eliminado. Então, pode ser eliminado direto na primeira fase? Pode, na corrente. Pode ser eliminado na segunda idade? Pode. Na terceira idade? Não pode ser eliminado. Então, aqui, ó, só um esqueminha para a gente entender melhor. Então, o arquivo corrente ou de primeira idade, ele tem que estar próximo ao usuário, por quê? Porque ele é utilizado com muita frequência. O intermediário de segunda idade, também chamado de limbo, purgatório, ainda é consultado, mas com menor frequência. E o permanente ou terceira idade, ele tem um valor secundário, cultural, histórico, informativo, probatório, certinho? Quanto à extensão da atuação ou da atenção, isso aqui já é outra classificação dos arquivos, né? Quanto à extensão da atuação ou atenção, os arquivos eles podem ser classificados em setoriais ou gerais ou centrais, tá? Gerais e centrais são sinônimos. O que é um arquivo setorial? Aquele arquivo setorial é aquele que é utilizado com muita frequência na administração pública. Eles são descentralizados, então eles ficam cada um ali com seus documentos perto, cada setor da instituição fica com seus documentos. Os arquivos correntes, eles são setoriais, eles ficam próximos aos usuários. Então, normalmente são documentos que ficam espalhados pela instituição, porque documentos lá do RH, documentos lá do financeiro. Então, os do financeiro vão ficar próximos das pessoas do financeiro, do RH próximo às pessoas do RH. Então, perceba que ele é descentralizado, ele é espalhado, por isso que ele é setorial. Já aqueles que ficam mais distantes, como, por exemplo, os documentos permanentes, que eles já perderam o seu valor administrativo, só tem seu valor histórico, eles podem ficar nos arquivos chamados gerais ou centrais, que são aqueles centralizados e que ficam mais distantes do local, né, da entidade. Então, normalmente é a guarda dos documentos da instituição, é aquele prédiozinho que fica mais afastado, aquela sala que é tudo que é documento mais antigo vai ser mandado para lá. Beleza? Olha essa questãozinha aqui, ó, da IDECAM. De acordo com a extensão da atenção, que nome se dá ao arquivo estabelecido junto aos órgãos operacionais que cumpre a função de arquivo corrente? Olha só, então a questão já está te dizendo aqui qual é a classificação que ela quer, né? Extensão da atenção. Então, a IDECAM, ó, ela usa esse termo atenção. De acordo com essa classificação da extensão da atenção, que nome se dá ao arquivo estabelecido junto aos órgãos operacionais que cumpre a função de arquivo corrente? Então, eu sei que quanto à extensão da atenção, o meu arquivo ou ele vai ser setorial ou ele vai ser geral ou central. O que cumpre ali a função de arquivo corrente é o setorial. Então, aqui, ó, só pode ser a letra A. Aqui, mesmo se eu não soubesse dessa segunda parte aqui, ó, que cumpre a função de arquivo corrente, se eu lembrasse que quanto à extensão da atenção, ele só pode ser setorial ou central, eu já saberia que seria a letra A, tá? Porque nem tem o outro, né? Só pode ser setorial ou central. Então, só tem setorial como opção. Então, aqui é a letra A. Quanto à natureza do documento. Quanto à natureza, um documento ele pode ser especial ou especializado. Isso aqui confunde muito, tá? Não tem tanta frequência na prova, mas quando cai, confunde pra caramba. O que é um documento especial? Ele é diferente de papel. A gente lembra de documento, a gente lembra de arquivo, a gente pensa em papel. Então, um arquivo especial, ele é o quê? Imagina uma gaveta que você abre e tá cheia de CD, fotos, pendrive, e ali tem documentos super importantes para sua empresa. Aquilo ali é um arquivo especial, tá? Então, nos arquivos especiais, não interessa o conteúdo, é os formatos dele que são especiais, o suporte dele que são especiais, tá? Então, comum é o papel, os especiais são quais? CDs, fotografias, pendrives, disquetes, as fitas, os DVDs.
tá? Então, especial, o que é especial? É o conteúdo? Não, é o suporte, tá? O suporte, o formato daquele documento, daquele arquivo. Então, lembra de uma gaveta cheia de CD, pendrive, fotografias, e lá está escrito arquivo. É um arquivo especial. Já um arquivo especializado, você vai lembrar de quê? De especialista. Imagina que você sentiu uma dor muito grande no seu joelho, já foi num monte de médico clínico geral, mas nenhum resolveu. Aí você disse, eu preciso de um especialista. Especialista em quê? Especialista no seu joelho. O documento, o arquivo especializado é a mesma coisa. Ele é especializado numa coisa só, numa coisa só. Então, aqui não me interessa qual é o formato, tá? Não me interessa se tá misturado papel com CD, com DVD, não me interessa. O que me interessa é o conteúdo dele é único. Único. Eu pego aquele arquivo e ele só trata de uma coisa. Olha só, arquivo pacientes de psiquiatra. Então, psiquiatria. Arquivos médicos, arquivos sobre esporte, um arquivo jurídico, ele só trata de uma coisa, só de uma coisa, por isso que ele é especializado. Então, o especial, o suporte que é especial e o especializado é o conteúdo que só trata de uma única coisa. Então, aqui é um resumão geral quanto a da classificação dos arquivos, né? Quanto à entidade mantenedora. Aí, meus arquivos, eles podem ser públicos ou podem ser privados, tá? Públicos ou privados. Estágios de evolução, super importante, primeira idade ou corrente, segunda idade ou intermediário, terceira idade ou permanente. Quanto à extensão de atuação ou atenção, setoriais, aqueles que ficam ali próximos, daí de maneira descentralizada, cumpre ali a função de arquivo corrente. Gerais ou centrais, aqueles que já estão mais distantes. Natureza, especiais, então eu vou lembrar aqui do suporte, né? E especializados, aqueles arquivos que só falam de um único assunto, são especializados. Certo? Como eu falei para vocês, a classificação lá da extensão, da evolução do arquivo, é o mais importante, né? Super importante. Então, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais no ciclo vital, teoria das 3 idades, ciclo de vida dos documentos. Pode aparecer na sua questão com esses nomes todos, tá? Ciclo vital, teoria das 3 idades, ciclo de vida dos documentos. Então, cuidado para não confundir. Olha aqui. A questão está falando classificação dos arquivos quanto aos estágios de evolução. Arquivo corrente, intermediário, permanente. Primeira idade, segunda idade, terceira idade. A questão nem falou em classificação, mas ela está te falando de teoria das 3 idades, ciclo vital dos arquivos, ciclo de vida dos documentos, arquivo corrente, intermediário e permanente do mesmo jeito, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de teoria das 3 idades. A gente diz que um documento ele pode ser classificado ali segundo essas 3 teorias. Ele pode passar por essas 3 idades. Arquivo corrente, primeira idade ou primeira fase. O que é que compõe esse arquivo? Composto por documentos que, mesmo sem movimentação, sejam objeto de consultas frequentes. Tem questão que diz que para ser de arquivo corrente, ele precisa estar indo para lá e para cá dentro da instituição. Um precisa, outro precisa. Não precisa ter movimentação. O que precisa para ser considerado um arquivo corrente ou de primeira idade? Consulta frequente. Ele é consultado frequentemente, tá? Todos os documentos passam necessariamente pelo arquivo corrente, porque quando ele é recebido ou quando ele é produzido, ele está sendo necessário naquele momento, tá? Então, ele é do arquivo corrente, ele nasceu, ele é do arquivo corrente. Devem ficar próximos aos seus produtores e de fácil acesso, possuem valor primário e a consulta é restrita ao produtor. Tá? Então, o valor do arquivo corrente ele é primário, tem aquele valor fiscal, administrativo, legal, né? E quem usa? O próprio produtor. Quem usa é quem produziu. Ele é importante para aquela entidade. É diferente lá da terceira idade, que ele vai ser importante para qualquer pessoa, para outras pessoas, para a população em geral. Mas aqui na primeira idade ele é importante para o produtor. O documento de arquivo corrente ele pode ser transferido para o arquivo intermediário ou recolhido ao arquivo permanente. Aí aqui já puxando esse gancho, eu quero que vocês atentem para isso, que os nomes são distintos, tá? Os nomes são distintos. Quando um documento ele vai para o arquivo intermediário, a gente diz que ele é transferido. Agora, quando ele vai para o permanente, a gente diz que ele é recolhido, tá? Então, quando vai para o arquivo intermediário, ele é transferido. Quando ele vai para o permanente, ele é recolhido, certo?
Lembre-se que o arquivo também pode ser eliminado se não for mais necessário. Então, um arquivo que está ali na fase corrente, ele já pode ser eliminado? Ele necessariamente tem que ir para a intermediária, para a segunda idade? Não precisa, ele já pode ser eliminado ali mesmo. Conceito de arquivo corrente lá no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Conjunto de documentos em tramitação ou não, então não precisa de movimentação, né? Que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. O arquivo intermediário, segunda idade ou segunda fase, não são mais de uso frequente, então ele é consultado ainda? Tem consulta, só que ele não tem mais aquela frequência do arquivo corrente. O que eles estão esperando? Aguardando eliminação. Dali do intermediário, ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser recolhido. Se eu estou usando o termo recolhido, é porque vai para a terceira idade. Ou então, permanente, né? Permanente. Então, o termo recolhimento é quando vai para a terceira idade ou para o arquivo permanente. Não precisam ser próximos aos setores de trabalho, porque ele já não tem aquela consulta frequente. E isso aqui, ó, super importante, porque confunde. Ainda tem valor primário. Então, aqui, ó, eu posso dividir primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Arquivo corrente, intermediário e permanente. A primeira idade tem valor o quê? Valor primário. A segunda idade também tem valor primário. A terceira idade que vai ter valor secundário, é a única. E é normal cair em prova dizendo que os arquivos intermediários têm valor secundário porque eles não são mais utilizados com frequência. Certo, eles não são utilizados mais com frequência, mas eles ainda possuem valor primário. Ainda são de consulta restrita ao produtor ou a quem este autorizar. E eles são de caráter transitório, tá? Transitório. Por isso conhecidos também como limbo, purgatório, pré-arquivo. Eles ficam ali esperando, né, o que vai acontecer com eles. Então, é um lugar ali de espera. Arquivo permanente, terceira idade ou terceira fase. É a última fase, né, do ciclo documental. São oriundos do arquivo corrente ou intermediário. São documentos de valor histórico, probatório, informativo e que devem ser preservados definitivamente. Definitivamente, jamais poderão ser eliminados. Nessa fase aqui, esses arquivos eles interessam mais a outras pessoas do que o seu próprio produtor. E os arquivos permanentes, eles são situados em locais, ó, acessíveis com a intenção de atender o público. Então, mais uma vez aqui, ó, arquivo de primeira idade, segunda idade, terceira idade. Onde que fica a primeira idade? A primeira idade vai ficar próximo. Próximo ao quem? Ao usuário. A segunda idade não precisa ser próximo, não precisa ser próximo. E a terceira idade vai ficar próximo também, mas é próximo ao quem? Ao usuário da entidade? Não, ao público. Ele vai ser acessível ao público. Lembra que ele tem um valor cultural, um valor secundário. Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o conceito de arquivo permanente ou de terceira idade, conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor, também chamado de arquivo histórico. Então, olha aí, ó, esse nomezinho aí, ó, arquivo histórico, lá na sua questão aparecer. Quem é o arquivo histórico? É o arquivo permanente, é o arquivo de terceira fase. Gente, algumas bancas também chamam o arquivo permanente de arquivo propriamente dito. Por quê? Porque, de fato, ele é o único que nunca mais vai deixar de existir, né? Que vai ser guardado de forma definitiva. Então, é o arquivo propriamente dito. Lembre-se que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, tá? Inalienáveis e imprescritíveis. Aqui eu montei essa tabelinha para vocês, com a fase, a frequência de uso, o local de guarda, o acesso, a relevância, o valor, os fins e outros nomes que pode aparecer. Então, olha só, o arquivo corrente, ele é da primeira fase, né? O primeiro ciclo. A frequência de uso, muito frequente. O intermediário já vai ser menos frequente e o arquivo permanente, ele é pouco frequente. Ele vai se interessar mais para o público, né? O local de guarda, o arquivo corrente, ele vai ficar próximo do usuário. O intermediário, um pouco mais distante do usuário. E o permanente, fácil acesso ao público. O acesso do corrente é restrito ao produtor.
O intermediário ao produtor também, ou quem ele autorizar, e o permanente ao público em geral. Relevância do arquivo corrente, ele é essencial para a administração. O intermediário, ele é importante, vejam a diferença, ó, o corrente é essencial, o outro é só importante. E o arquivo permanente, ele é importante para a sociedade. O valor, o corrente, ele tem valor primário, né, administrativo, legal, fiscal. O intermediário também tem valor primário e o permanente tem valor secundário. A finalidade, né, os fins do arquivo corrente, administrativo, o intermediário também, e o permanente tem fins científicos, sociais, culturais, é um fim, ó, diferente do qual ele foi produzido, né? Quando um documento é produzido dentro de uma entidade, ele nasce com fim administrativo. Isso aqui pode acontecer ou não. Outros nomes que podem ser dados. Para o arquivo corrente, pode chamar ele também de arquivo ativo, arquivo de gestão, arquivo de movimento, tudo é nome que pode se dar para o corrente. Já para o intermediário, arquivo semi-ativo, né? Ele nem é ativo e nem é inativo. Pré-arquivo, limbo, purgatório, temporário. E para o permanente, pode chamar ele de arquivo inativo e de arquivo histórico. Professora, e arquivo morto? Arquivo morto não é mais um termo utilizado corretamente, tá? Não é mais um termo que a doutrina arquivística considera como correto, porque esse é um arquivo importante para a sociedade, é um arquivo de valor cultural, histórico. Como é que eu vou chamar ele de morto? Tá? Então, o correto é arquivo permanente, terceira fase, terceira idade, terceiro ciclo, arquivo histórico, arquivo propriamente dito também está correto, mas arquivo morto não é mais utilizado como correto. Os conjuntos de documentos, aqui é uma questãozinha, né, da IDECAN, os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados são denominados de mamão com açúcar, né? Permanentes. Outra questãozinha. Referente às origens e conceitos fundamentais de arquivologia, assinale a afirmativa incorreta. Os arquivos podem ser classificados segundo o seu estágio de evolução e extensão de sua atuação. Tá certo, né? A gente tem 4 classificações para arquivos e estágio de evolução é uma delas, que classifica arquivos em primeira, segunda e terceira idade, e a extensão de atuação também, que é setoriais ou gerais. Os arquivos distinguem-se das bibliotecas pelo caráter orgânico e exclusivo de acumulação do seu acervo. Certo, né? Qual é a diferença de um arquivo para uma biblioteca? A biblioteca ela não é orgânica, é um monte de livro que foi colocado dentro de um local e ela tem outra finalidade, que não é essa finalidade administrativa. Os arquivos não, eles são acumulados de forma orgânica. Se eu quiser montar uma biblioteca hoje com 1000 livros, eu monto uma biblioteca hoje com 1000 livros. Eu compro os livros e monto. Um arquivo, eu consigo abrir uma empresa hoje e ela já tem 1000 documentos dentro do arquivo? Praticamente impossível. Porque eu vou ter que trabalhar, exercer atividade para que esse arquivo vá crescendo de forma orgânica. Então, está correta aqui a B, ó, quando diz: os arquivos distinguem-se das bibliotecas pelo caráter orgânico e exclusivo de acumulação do seu acervo. Certinho. C. Os materiais de arquivos visam, em primeiro lugar, os fins culturais, diferente das bibliotecas que visam lazer. Os arquivos, eles não visam, em primeiro lugar, fins culturais, tá? Fins culturais é se ele chegar lá no permanente. Mas, inicialmente, os materiais de arquivo, eles visam, em primeiro lugar, os fins administrativos, legais e fiscais, que é o que a gente conhece de o valor primário, né? Então, essa daqui está errada e é o nosso gabarito. E letra D. As definições antigas demonstravam o aspecto legal dos arquivos como depósitos de documentos e papéis de qualquer espécie. Antigamente era realmente isso que falavam dos arquivos, né? Que consideravam os arquivos. Então, está correta essa letra D. Questão IDECAN também. A respeito da teoria das 3 idades, na gestão de documentos, assinale a afirmativa incorreta. A fase corrente ou primeira idade documental se refere à fase na qual os documentos são frequentemente consultados e de uso exclusivo da fonte geradora, cumprindo aí das finalidades que motivaram a sua criação. Perfeita, né? Um conceito corretíssimo de fase corrente ou primeira idade. B.
A fase permanente ou terceira idade documental se refere à fase na qual os documentos já cumpriram as finalidades de sua criação, porém devem ser preservados em virtude do seu valor probatório e informativo para o Estado e para o cidadão. Corretíssimo também, ó, permanente ou terceira idade. A fase intermediária ou segunda idade documental se refere à fase na qual os documentos são de uso eventual pela administração que os produziu, devendo ser conservados em depósito de armazenagem temporária, correto, né? Aguardando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Perfeito também. Letra D. Cada uma das 3 fases da teoria das 3 idades implica em procedimentos técnicos diferenciados, e como em uma reação em cadeia, o tratamento dispensado aos documentos na fase permanente ou terceira idade condiciona diretamente o desempenho das atividades arquivísticas na primeira e segunda idades. É errado porque está trocado, né? Então, aqui, ó, esses documentos, os documentos, eles têm que ser conservados, né? E cada fase que ele tá é uma forma diferente, realmente, dele ser conservados. Agora, aqui, ó, o tratamento dispensado aos documentos na fase permanente condiciona a atividade da primeira? Não, é o contrário. A forma que você tratou o documento, que você conservou o documento lá na primeira e segunda idades, é que vai condicionar como é que ele vai chegar na fase permanente. A fase permanente é a última, né? Então, quando o arquivo ele é bem cuidado, ele é bem tratado, ele é bem conservado na primeira e segunda fase, quando ele chega aqui na permanente, ele está bem. Então, é o que se faz, o tratamento dispensado na primeira e na segunda idade, que vai condicionar o desempenho desse arquivo lá quando ele chegar no permanente. Beleza? Então, essa daqui é a incorreta. E quando a gente está estudando arquivologia, também é importante a gente dar uma olhadinha na Lei 8.159 de 91, que é uma lei que fala dos arquivos públicos e privados, tá? Segundo a Lei 8.159, os arquivos públicos são o quê? São aqueles arquivos, documentos produzidos e recebidos pelos órgãos públicos, âmbito federal, estadual, municipal, distrital, tá? Em decorrência de suas funções. Então, quando um documento, ele é produzido ou recebido dentro da repartição pública, dentro dos órgãos públicos, ele vai ser um arquivo público. Também são públicos os arquivos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviço público. Então, uma entidade que é privada, mas ela está na gestão de serviço público, como uma concessionária de serviço público, por exemplo, os documentos produzidos ali durante aquela atividade também vão ser de natureza pública. Então, isso aqui é bem óbvio, tá? É o mesmo conceito de arquivo que a gente viu, só que aqui ele está sendo produzido ou recebido por órgãos públicos. Já os arquivos privados são aqueles conjuntos de documentos produzidos e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, né, em decorrência de sua atividade. Então, fora, não é público, é privado. Aí, o que é importante aqui? Esse artigo 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Quem assistiu a aula aí comigo no presencial sabe que eu adoro dar o exemplo de quem? Do Chico Mendes. Alguém discorda que Chico Mendes foi uma pessoa super importante, que tem um valor histórico relevante para o desenvolvimento nacional, para a história nacional, não só aqui do Acre, né? Nacional. É uma pessoa reconhecida mundialmente, aliás, certo? Então, ninguém discorda disso, né? Todos os documentos ali da vida, do decorrer da vida do Chico Mendes, formaram um arquivo privado, né? Um arquivo de pessoa física privado, certo? Um arquivo privado. Esse arquivo aqui, ó, do Chico Mendes, que hoje deve estar em posse da família dele, ele pode ser considerado pelo poder público como de interesse público e social, tá? De interesse público e social. O poder público diz, esse arquivo aqui, ó, é interessante para a história pública. Então, agora ele vai ser um documento público. Vai ser um arquivo público. Entenderam? Então, é tipo casa tombada, que o poder público chega lá e diz, isso aqui é importante para a história, para a cultura, então agora ela é pública. Você vai cuidar dela, mas... Tá? Então, aqui, ó, eles não vão tomar o arquivo da pessoa lá, da filha do Chico Mendes, por exemplo. Eles vão manter com ela, mas esse arquivo aqui agora é público. Certo? Qualquer arquivo privado que vai virar público? Não, ele tem que ser
relevante para a história ou para o desenvolvimento científico nacional. Não é qualquer um. Aí vem agora os poréns, né? O que fazer com esse arquivo? Então, aqui, a caixa de documentos do Chico Mendes, que está com a filha dele, por exemplo. Esses documentos privados que são identificados como de interesse público, eles não podem ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior. Então tá, o poder público chegou para a filha do Chico Mendes e disse: essa caixa aqui de documentos do Chico Mendes, o arquivo do Chico Mendes agora é público. Vão tomar dela? Não, ela vai manter. Se ela quiser dar, tudo bem, mas se ela não quiser, eles não vão tomar, tá? Então, o que ela não pode fazer? Ela jamais pode mandar isso daqui para o exterior. Não pode mandar para o exterior, de jeito nenhum, tá? Outra coisa, ela pode alienar. O que alienar, professora? Ela pode vender, pode doar, pode trocar por outra coisa? Pode sim, ela pode vender, ela pode trocar. Ela só não pode fazer isso daqui com dispersão, ou seja, ela não pode separar, vender meia caixa para um e meia caixa para outro. Isso ela não pode. Ela vai ter que manter a integridade, a unidade desse arquivo. Então, ela pode vender, ela pode doar, ela pode trocar, mas ela tem que ser no todo. E jamais vai ser vendido, trocado ou enviado para o exterior. Tem que ser dentro do país. Certo? Quando ela quiser vender, quando ela quiser alienar isso daqui, o poder público vai ter a transferência, tá? A preferência, é o que diz aqui no parágrafo único. Então, se ela quiser vender, o poder público vai ter a preferência. Primeiro vai ter que oferecer para ele, depois para outra pessoa. Beleza? Então, olha só, isso aqui foi cobrado ó, pela Banquidecan, né? De acordo com o artigo 15 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser transferidos para o exterior? De jeito nenhum, nunca, né? Depositados a título revogável? Pode sim. Ela pode, por exemplo, entregar para o poder público para colocar no museu e depois ela diz, não quero mais não, quero de volta. E ela pode pegar de volta. Alienados com dispersão ou perda da unidade? Não. Pode ser alienado? Pode. É verdadeiro não, né? Que falsa. Pode ser alienado? Pode. Não pode ser alienado com dispersão. Doados a instituições arquivísticas públicas? Aí pode, tá? Aí pode. Então, ficou aqui 2 e 4, né, corretas. Então, ficou a letra C. Sistemas, tipos e métodos de arquivamento. Cada um significa uma coisa, tá, gente? Então, sistema nós temos 2. Tipos de arquivamento nós temos 2 e métodos nós temos vários, tá? Então, isso aqui não pode ser confundido. Sistemas de arquivamento é uma coisa, tipos de arquivamento é outra coisa e métodos de arquivamento é outra coisa. Então, vamos lá. Quanto aos tipos de arquivamento, eu tenho 2. Ou um arquivo ele vai ser horizontal ou ele vai ser vertical. Isso aqui é muito simples, tá? Tipo de arquivamento é vertical. Tenta associar essas coisas para tentar você lembrar, porque tipos de arquivamento é horizontal e vertical, mas lá na sua prova eles vão colocar tipo indireto, tipo direto, tipo alfabético, trocando tudo. Então, tipo de arquivamento, ou ele é horizontal ou ele é vertical, beleza? O que é horizontal? Horizontal é quando ele é guardado assim, ó, tipo nesse móvel aqui, ó, deitado, né? Ele fica na horizontal, deitado. O que eu guardo nesse tipo de arquivo horizontal? Plantas, mapas, desenhos, tá? Então, normalmente ele é utilizado no arquivo permanente, que eu preciso conservar. Se eu guardar uma planta deitadinha, bonitinha num arquivo desse, ela vai ser muito mais conservada do que se eu enrolar ela e ficar guardando de qualquer jeito. Tá? Um mapa da mesma forma, imagina um mapa bem grande, se eu guardar ele horizontal, deitadinho, aberto, ele vai ser muito melhor conservado do que se eu enrolar ele, passar uma fita do lado e encostar ele em algum lugar. Já o documento vertical é tipo esses gaveteiros aqui, ó, própria dos setores, né? Aqueles gaveteiros lá em aço, eles são na vertical, com as pastinhas aqui suspensas, eles são colocados documentos, fichas, arquivo corrente. Por quê? Olha só a facilidade. Você vem aqui e você vai puxando um por um e já vai procurando. Aqui não, você tem que abrir,
Aí imagina que aqui tem que estar 8 mapas, um em cima do outro. Você vai ter que tirar todos para olhar. Então, aqui esse horizontal é por conta do documento mesmo, que ele é especial, né? Não é um documento comum, ele é especial. Mas ele é mais difícil de você olhar. Quando é consulta frequente, isso aqui te atrapalha. Então, para consulta frequente, é melhor o vertical, porque você vai lá e já abre com melhor. Então, o horizontal, ele serve principalmente para quê? Plantas, mapas, desenhos, tá? E é muito mais utilizado no arquivo permanente. Já o vertical, documentos, fichas e muito utilizado no arquivo corrente. Por quê? Porque ele é fácil acesso, fácil procura. Já os sistemas de arquivamento, o sistema de arquivamento diz respeito à forma de busca. Como que eu vou buscar? O sistema ele pode ser direto ou ele pode ser indireto, tá? Aí o que você vai lembrar disso aqui? O indireto, ele vai precisar de um índice. O indireto vai precisar de um índice. Indireto vai precisar de um índice. O direto não, é direto. Então, imagina aqui, ó, vou usar esse exemplo aqui para você. Imagina que numa gaveta desse tipo aqui, os nomes dos funcionários de um determinado departamento, eles estão organizados por ordem alfabética. Então, tem 50 funcionários nesse departamento e nessas pastinhas aqui, eles estão organizados em ordem alfabética. Então, eu quero achar o nome do Marcelo. Eu já vou mais lá para o final, eu vou procurando ali, é uma coisa fácil. Eu achei o arquivo, eu já consigo encontrar o documento. Por isso, ó, que ele é direto. A busca é feita diretamente onde o documento está guardado. Então, é um sistema direto. Então, um arquivo lá com pastas, com várias pastinhas em ordem alfabética, ó, A, B, C, D. Eu acho fácil, eu achei a gaveta do documento, achei esse arquivo, eu já encontro o que eu quero. Beleza? Já no sistema indireto, ele é um pouco mais seguro. A gente pode utilizar nesse aqui, ó, por exemplo, no sistema numérico. Então, por exemplo, eu não coloquei os nomes do pessoal só em ordem alfabética. Eu coloquei por número. Então, quando eu abro a gaveta, não tenho a Ana, não tenho o Lauro, não tem ninguém. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Eu tenho números. Aí depois eu tenho que ter um outro documento, que nesse documento vai me dizer quem é o número 1. O número 1 é o Luiz. O número 2 é a Clara. O número 3 é fulano de tal. Tá? Aí aqui, ó, nessa numeração, pode ser até que eu coloque por ordem alfabética, mas aqui, ó, eu só vou colocar o número. Então, é indireto. Se eu não tiver acesso a esse documento aqui, ó, que é o índice, eu não consigo encontrar nada aqui dentro. Tá? Então, direto, a busca é feita diretamente onde o documento está guardado, e indireto eu vou precisar desse índice, eu vou precisar desse código, porque se eu abrir diretamente o documento, eu não vou entender muito bem o que está acontecendo lá. Eu vou precisar desse índice que é para me mostrar. Métodos de arquivamento. Então, aqui, ó, a gente falou do tipo, que pode ser horizontal ou vertical, e do sistema, que pode ser direto ou indireto, tá? Isso aqui cai tanto, tá? E bem simples. O método indireto precisa de um índice. Aquele método que precisa de índice é o sistema direto. Errado, é o indireto. E os métodos? O método é como você vai utilizar diretamente para arquivar de fato o seu documento. Tá? Que método que você vai utilizar? Aí aqui entra aquele famoso alfabético, né? Que a gente vai separar sobrenome na frente. E tem várias formas de método. Então, aqui, ó, nesse esqueminha, a gente tem os métodos de arquivamento básico e os métodos padronizados. Os métodos básicos, normalmente, eles misturam no máximo letra e número. Ou só letra, ou só o número, ou letra e número. Mas é só isso. Esse aqui que vai ser utilizado. Já no padronizado, ele vai utilizar algo a mais. Além dessa letra ou número, ele vai precisar algo a mais. Ele vai utilizar uma cor, ele vai utilizar um som, alguma coisa a mais do que letra e número. Então, nos básicos, nós temos o alfabético, que eu vou falar dele para vocês, o geográfico, que eu não vou falar, os numéricos e o ideográfico, que eu vou falar dele para vocês também. Não tem como, tá, gente, a gente estudar todos os métodos. Isso aqui é uma aula gigantesca e aqui é só revisão. Tá? Só revisão. Então, eu vou falar dos que são mais cobrados em prova, que temos aqui o alfabético, o ideográfico e o variadex, tá? Esses três aqui, eles são mais cobrados em prova, mas você tem que
saber disso aqui tudo. Agora, para a prova, tá difícil de aprender tudo isso aqui, né? Na próxima vez, quem está estudando agora só baseado na revisão, meus alunos, eu sei que estão seguros quanto isso aqui, que a gente estudou com bastante calma, explicando direitinho ponto a ponto, né? Então, vamos lá. O alfabético, a gente tem que pegar aqui, ó, pela expressão. Alfabéticos o quê, gente? Letras, né? As letras, os nomes. O geográfico vai usar o quê? Os locais, a localização. Então, aqui, o que vai ser importante para mim não é o nome do documento, é de onde ele veio. De onde ele veio? Ele veio de onde? Ah, veio de Minas Gerais, veio da cidade tal. Então, isso é um método geográfico. Vai utilizar a localização, de onde aquele documento veio, para poder arquivar. Numérico, eu vou utilizar números, né? Cronológico. Cronológico é de quê, gente? É pelo tempo. Pela data que aquele documento foi produzido, cronológico. Aí vem o ideográfico, que é por assunto. Já já a gente vai falar dele. E vem os padronizados, que aí ele vai utilizar algo mais. Além de letra e número, ele vai usar algo mais. Uma cor, um som, um esqueminha de alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá aqui para o nosso principal, que é o método alfabético. No método alfabético, nós temos 13 regras de alfabetação. 13. Vamos falar de todas? Não. Vou falar do mais importante, que já dá para você conseguir matar alguma questão. Primeira regra de alfabetação. Nome de pessoa física. Quando eu vou arquivar documentos pelos nomes de pessoa física, primeiro vem o sobrenome e depois vem o prenome, tá? Então, aqui, ó, meu nome, Ivanessa da Silva Queiroz. Como que eu vou arquivar? Queiroz, último sobrenome, Ivanessa da Silva, tá? Então, essa aqui é a primeira regra de alfabetação. Você não vai utilizar aqui o primeiro nome, você vai utilizar o sobrenome. Sobrenome primeiro e depois o restante, certo? Então, primeiro vem o sobrenome e depois o prenome. Vou apagar aqui. Nossa segunda regra de alfabetação. Sobrenomes compostos não se separam. Então, aqui, ó, Castelo Branco, Duque Estrada, Vila Lobos, com hífen ou sem hífen, tá? Assim, não se separam. Então, se é um sobrenome composto, ele não vai se separar. Castelo Branco, Duque Estrada, Vila Lobos, não se separa. Quando é aquele nome lá composto com o nome de Santa, Santo ou São, também não se separa. Então, aqui, ó, Fulano, Santa Bárbara, não sei o que, Santo Cristo, também não se separa. Tá? Então, não vou juntar. Então, olha aqui, ó. Miguel Castelo Branco. Eu não vou pegar só o branco, isolar e passar o outro para o outro lado. Não, eu vou pegar tudo. Castelo Branco, vírgula, Miguel. Tá? Então, Miguel Castelo Branco não vai se separar. O mesmo acontece com Duque Estrada, com Vila Lobo, Santa Bárbara, Santo Cristo, ou outro nome composto, ou que tem nome de santo, são, tá? Ou santa. Beleza? Tranquilinho, né? Tranquilíssimo. Nossa próxima regra de alfabetação. Iniciativas abreviativas de prenomes têm precedência. Então, aqui eu já coloquei o exemplo, ó. J. Silva. Então, a gente não sabe o que é esse J. Pode ser João, pode ser Joaquim. Então, esse é um prenome, né? J. Silva. E João da Silva. Quem vem antes? O J. Silva. Então, as iniciais abreviativas, elas têm precedência, tá? Então, eu poderia ter o J. J. Silva, o João, o Joaquim, a Jaqueline, não sei o que, um monte de nome com J. O J. Silva, ele ia ter precedência, ele viria na frente dos demais, tá? Então, iniciais abreviativas de prenome, eles têm precedência, vem na frente dos outros com a mesma letra que estão completos. Preposições são desconsideradas. Olha só, enquanto os nomes aqui que são compostos ou tem nome de santo, eles ficam juntos, as partículas das proposições, elas são desconsideradas. Então, cuidado com esse nome aqui, ó. Dávila, que é o D com apóstrofo aqui e junto. Ele não se separa, tá? Então, aqui, ó. João Dávila. Como é que fica?
João, dá. Não fica junto, tá? Não fica junto. É da mesma forma da Silva. Ivanessa, da Silva. Fica Silva, Ivanessa, dá, tá? Então, não fica junto, vai se separar. Então, partículas e preposições, elas são desconsideradas, desconsideradas. Sobrenome com grau de parentesco também ficam juntos, ó, filho. Então, João da Silva Neto. João da Silva Neto, como é que vai ser? Silva Neto, vírgula, João. Então, Silva Neto permanece. O mesmo serve para filho, júnior, sobrinho, tá? Então, esses tipos de sobrenome que expressam grau de parentesco, eles ficam juntos. Os títulos não são considerados, tá? Então, se lá eu tenho para arquivar uma pasta, professor Jefferson, doutor fulano. Como que eu vou arquivar? Eu vou pegar esses termos aqui, eles vão lá para o final. Então, aqui, ó, Jefferson Ferreira. Como é que vai ficar? Ferreira, vírgula, Jefferson. Aí, entre parênteses, professor. O título, ele vai ficar entre parênteses no final. Entre parênteses no final. Entre parênteses, coloca o título. Mestre, doutor, tá? Capitão, coronel, tudo vai ficar assim entre parênteses. Isso também acontece com os congressos, conferências, não tem um número? Terceira conferência de não sei o quê. Você vai colocar o nome completo da conferência e lá entre parênteses vai colocar, ó, qual é? Primeira jornada de direito. Aí você vai colocar jornada de direito e entre parênteses, ó, primeira. Ela não fica na frente. Beleza? Então, essas aqui são as regras que eu considero mais importantes para você acertar a questão. Tem outras, né, com nomes estrangeiros, são 13 regras no total. Mas essas aqui eu acho que já dá para você conseguir resolver questões. Essa questão aqui, ó, da IDECAM, vamos resolver eles juntos. Então, olha só, colocou aqui uma lista, né? E tá pedindo para, considerando o método alfabético, para arquivar. Como é que vai ficar aqui essa sequência? O que você faz na questão dessa? Tem questão pior da IDECAM dessa, tá? Que traz muito mais. Como que você faz aqui? Primeiro, vamos pegar essa ordem aqui mesmo e colocar ele na alfabetação correta. Marcelo Araújo da Silva, como é que fica? Sobrenome na frente, né? Pessoa física, ó. Aí vai ficar o quê? Silva, vírgula, Marcelo Araújo. Tá, não considero partículas, lembra? Sobrenome na frente, não vou considerar partículas. Pedro Alves Silva. Isso aqui é fácil, né? Silva, Pedro Alves. Mariana Cláudia Ribeiro. Também é fácil, né? Ribeiro. Mariana Cláudia. Outra Mariana, só que agora é com Y. Aí aqui vai ficar como? Ribeiro também, né? Ribeiro, vírgula. Mariana Beatriz. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar como o correto, como que você vai escrever ela no método alfabético. José Santos Neto. Olha só, Neto, lembra lá da regra? Quando exprimir grau de parentesco, ele fica junto? Então, aqui vamos ter o quê? Santos Neto, vírgula, José. Então, tudo junto. Manuel com U, Faria Soares. Como é que fica esse daqui? Soares, Manuel, Faria. E temos aqui outro Manuel, que é com O, vai ficar aí Soares, Manuel, Fonseca. Beleza? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar. Então, aqui, ó. Primeira coisa, vamos pegar pela ordem alfabética. Quem vem primeiro? Então, temos S, temos R, temos mais S. Então, só tem S e R. Então, primeiro vem o quê? R, S. O R vem primeiro. Então, aqui, 2 São Ribeiro.
que eu faço agora? Aí a outra é Mariana, começa com M, a outra é Mariana também começa com M. Como é que eu faço aqui, professora? Eu já pulo para o próximo? Não. Quando aqui, ó, o sobrenome é igual, você vai passar para o próximo, né? Para o próximo nome, para o prenome mesmo. E você vai considerar todas as letras do prenome, somente se eles forem iguais que você vai passar para o próximo. Tá? Então, se as duas Marianas aqui fosse com I, igualzinha, aí você ia passar para o próximo. Aí, nesse caso aqui, quem viria primeiro seria a Beatriz, né? Mas não é assim que a gente faz. Então, aqui as duas Marianas, elas são diferentes. Então, Ribeiro é igual. Qual é a Mariana que vem primeiro? Então, Mar, até o R é igual, né? I e Y. Quem vem primeiro? I ou Y? É o I. Então, a Mariana aqui, ó, a Mariana Cláudia, ela vai ser o nosso primeiro. Qual o número da Mariana aqui? 3, né? Então, vamos colocar aqui. 3 primeiro. Depois vai vir a outra Mariana. Segundo, qual o número dessa outra Mariana? 4. Então, aqui, ó, 3, 4. Aqui a gente já matou, né? Mas vamos prosseguir. Aí, depois, todo mundo é com S. Qual desses S aqui vem primeiro? Si, Sa ou Sol? Santos, né? Então, esse daqui vem primeiro. Então, esse aqui vai ser o nosso terceiro lugar. Qual é o número dele? 5, né? Então, aqui, 5. Aí, agora sobrou aqui Silva e Soares. Quem vem primeiro? Silva ou Soares? O Si, né? Porque o S, depois eu vou para a segunda letra. O I vem primeiro. Então, vem o Silva. 2 Silvas. Quem vem primeiro? Passo por prenome. Marcelo e Pedro. Quem vem primeiro? M, N, O, P. Então, o M, ele vem primeiro, né? Então, aqui vai ser o nosso quarto lugar. Qual é o número do Marcelo? Número 1. E esse outro Silva aqui, o Pedro Alves Silva, vai ser o nosso quinto lugar. Qual é o número dele? Número 2. Aí vem os 2 Soares aqui que sobrou. Os 2 são Manuel, só que um é com U e o outro é com O. Quem vem primeiro? O O, né? Então, aqui vai ser o nosso sexto lugar. Qual é o número do Manuel Fonseca? 7. E o Manuel Faria vai ser o nosso sétimo lugar. O número dele é o 6. Tá? Então, compreenderam aqui as regras? Se os sobrenomes forem iguais, e essa questão aqui, ela tentou te jogar mais para isso, né? Porque você percebeu que aqui as regras estavam bem fáceis. Ela não colocou nada diferente. Não colocou o nome de um congresso, não colocou nada esquisito. A única que tinha aqui uma regra especial foi aqui do Santos Neto, né? Então, nesse caso aqui dos sobrenomes iguais, você vai pular para o prenome e você vai utilizar cada letra do prenome até chegar no coisa. Somente se os prenomes forem iguais, é que você pula para o outro sobrenome que está junto do prenome. Beleza? Então, aqui ficou 3, 4, 5, 1, 2, 7 e 6. Nosso gabarito aqui, letra E. Método ideográfico, tá? Método ideográfico. Isso aqui cai muito simplesmente perguntando o que é o método ideográfico. O método ideográfico é aquele que vai organizar, vai arquivar por assunto, Então, se lá na sua prova perguntar método ideográfico por assunto, são sinônimos. Muitas questões simplesmente perguntam. O método ideográfico considera o quê? O assunto. Ideográfico, assunto. Esse método aqui, ele é um pouco difícil de ser utilizado. Por quê? Porque ele vai estar submetido na interpretação do usuário. Quem for arquivar, que vai identificar isso aqui, que assunto é esse daqui? Então, ele é um método que ele tem que ser praticado por uma pessoa que conhece muito a instituição. O método ideográfico, ele pode ser alfabético ou numérico. Aqui eu quero explicar para vocês o alfabético. Tá? Então, o ideográfico, ele vai se dividir em alfabético ou numérico. Vou explicar para vocês o alfabético. O alfabético, ele faz parte do sistema direto. Lembram que é o direto? Aquele que não precisa de índice, que no local do arquivo eu já consigo encontrar, não preciso de mais nada. O documento é procurado no próprio arquivo. Esses métodos, eles são utilizados normalmente para arquivos pequenos. Então, nesse alfabético, ideográfico alfabético, vai ter o método dicionário ou enciclopédico. O alfabético dicionário, você vai lembrar de como que é um dicionário. Quando você pega um dicionário, ele vem explicando os conceitos das palavras por ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, até o Z.
certo? Então, é desse jeito que vai ser o alfabético dicionário. Ele vai classificar por assuntos, vai colocar os assuntos e vai dispor esses assuntos por ordem alfabética, começando por A, B, C e D. Tá? Assim mesmo, aleatório, A, B, C e D. Não tem... Já o enciclopédico, ele vai pegar assuntos agrupados por títulos e dentro desses títulos que ele vai colocar. Então, aqui, ó, no dicionário, eu vou ter os assuntos A, B, C, D, E, tudo junto, tudo na sequência. No enciclopédico, eu vou pegar um título e vou colocar ele em ordem alfabética. Outro título e colocar ele por ordem alfabética. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês que fica mais claro. Olha só, método alfabético dicionário. Então, imagina aqui, ó. Uma faculdade tem todos esses cursos aqui, ó. Curso de doutorado, especialização, formação. Olha como eles estão arquivados, como eles estão na ordem. Tá por ordem alfabética? Tá, ó. C, E, I, P... Mas percebe que está misturado? Ó, curso, pesquisa, exposição, está misturado. Então, ele só segue mesmo a ordem alfabética. Por isso que é dicionário, que é igual ao dicionário, vai só na ordem, na sequência, não divide nada em grupo. Já no alfabético enciclopédico, ele vai dividir por grupos. Então, vai ter ó, um grupo de cursos, um grupo só de pesquisa, um grupo só de publicações. Aí, dentro de cada um desses, esses aqui, né, os títulos, eles já vão estar em ordem alfabética, ó, veja que tem o C, o P e o P de novo. Aí, dentro de cada título desse, cada grupo, também vai ser em ordem alfabética, ó, especialização, formação, pós. Aqui de pesquisa, ó, A, C, E. Então, a diferença vai ser essa. No alfabético dicionário é só ordem alfabética sequencial. No alfabético enciclopédico vai ter os grupos, né, os títulos, e dentro desses títulos vem as sequências. Certo? E do método padronizado, que é aquele que utiliza algo a mais além das letras e dos números, como cores ou sons e outros mecanismos, eu vou falar para vocês do Variadex. Esse método Variadex é desenvolvido por Hamilton Rand e ele usa cores como instrumentos auxiliares, tá? Então, basicamente, ele vai dividir tantas letras em cor. Isso aqui, ó. A, B, C e D e abreviações cor ouro. E, F, G, H e abreviações rosa. I, J, K, verde. Preciso decorar isso aqui, professora? Não, não perca tempo com isso. O que é que você precisa saber? O método Variadex, ele utiliza cores. Então, o método Variadex é um arco-íris, ele tem cores. Só isso para você matar a sua questão, tá? Então, método Variadex utiliza cores. Olha essa questão aqui, ó. Nem é IDECAM, ficou só o título aqui, mas é da UFG. O método de arquivamento que utiliza as letras do alfabeto representadas por cores diferentes, visando facilitar a busca de informações é denominado Variadex, certo? Então, gente, finalizamos por aqui nossa revisão da Lei 11.892 e de arquivologia, tá? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Isso aqui, lembrando que é uma revisão, é só para refrescar aí na memória de vocês alguns dos assuntos mais importantes, tá? Isso aqui, para ser um estudo bem feito, precisa ser aprofundado, precisa ser sedimentado. Nós estamos à disposição de vocês, tá? Nos nossos próximos cursos presenciais e online, para a gente estudar tudo isso com bastante calma. Boa prova para vocês. Quem quiser me perturbar aí amanhã, que ainda é sábado, tá? Com alguma dúvida, alguma coisa, uma questão que não entendeu, pode ficar à vontade. Me siga aí nas redes sociais. Quem participa de grupo lá do Águias, meu número tá por lá. Fique à vontade, tá? Pode perguntar, não fica na dúvida. Foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.